O Ministério do Trabalho e o Ministério Público do Trabalho encontraram trabalho análogo à escravidão em Jardinópolis, Cruz das Posses, de 17 trabalhadores, entre eles um adolescente, foram resgatados. Esse caso foi divulgado hoje quando as verbas rescisórias foram pagas. A nossa repórter Ludmila Osório tem informações para a gente e conta, os detalhes desse caso. Lud, explica aí, como é que conseguiram descobrir tudo isso, como é que resgataram essas pessoas? Oi, Pagliani, boa noite a você, boa noite a todos. Olha só, o nome da empregadora que mantinha esses funcionários em trabalho análogo à escravidão não foi divulgado. Mas a empregadora já pagou as verbas rescisórias e indenizatórias. A gente vai ver imagens aí do trabalho, dos fiscais do trabalho que estiveram nesses locais. E eles encontraram na fazenda os alojamentos em condições degradantes. Não havia camas, apenas colchões finos e de baixa densidade. E os locais também não tinham higiene. Sem armário, os trabalhadores eram obrigados a deixar as roupas e malas pelo chão. Os migrantes não eram registrados e recebiam abaixo do salário mínimo. Um dos trabalhadores tinha 17 anos de idade. Eles vieram em vans clandestinas com a promessa de ganhar até R$ 2.000 por semana no plantio da cana-de-açúcar, mas acabaram ganhando cerca de R$ 230. As ferramentas de trabalho, olha só, e os equipamentos de proteção individual tiveram que ser comprados pelos próprios trabalhadores. Eu estou aqui com a procuradora do Trabalho, Regina Duarte da Silva, que vai dar mais detalhes sobre esse caso. Doutora, como é que vocês chegaram até esses alojamentos? Boa noite. Boa noite. O Ministério do Trabalho e Emprego recebeu a denúncia. Nós fizemos uma fiscalização conjunta com o Ministério Público do Trabalho. E, de fato, encontramos essa situação. 17 trabalhadores receberam uma promessa de emprego e vieram trabalhar em Jardinópolis. Doutora, era um em Jardinópolis e outro em Cruz das Posses. Os dois da mesma empregadora? Sim, 2 alojamentos. No de Jardinópolis estavam 12 empregados. No de Cruz das Posses, 5 empregados, sendo um adolescente de 17 anos. Os trabalhadores, eles vieram de Minas Gerais. O que diz a lei? Como deve ser o alojamento em casos assim, doutora? Tá. Quando o empregador fornece o alojamento, ele deve ser em condições dignas. Deve fornecer camas, o alojamento deve ser limpo. Essas normas estão na norma regulamentar 31. Deve ser como a casa da gente, um lugar apropriado para a moradia de uma pessoa. E o que neste caso fez com que o trabalho fosse classificado como análogo à escravidão? Vários fatores. O alojamento em condições extremamente precárias, a promessa falsa de salário, a situação que eles ficaram aqui sem receber salário e a situação degradante em que eles foram encontrados. Como que tudo isso foi resolvido? A empregadora firmou um termo de compromisso com o Ministério Público do Trabalho. Ela pagou as verbas rescisórias, pagou uma indenização por dano moral no valor de R$ 3.000 para cada empregado e para o empregado adolescente R$ 5.000. Pagou as despesas de retorno para eles na cidade de origem e se comprometeu assumiu a obrigação de não mais descumprir a legislação em relação à submissão de trabalhadores à situação análoga de escravo. Os funcionários aí, os trabalhadores, então, já foram embora para Minas Gerais? Retornaram hoje à tarde para a Chapada do Norte. Doutora, em casos assim, denúncias são importantes, E como podem ser feitas? Sim, é importante que os trabalhadores conheçam, porque o trabalho escravo ele é inclusive tipificado como crime, no artigo 149 do Código Penal. As denúncias podem ser feitas no Ministério Público do Trabalho, no Ministério do Trabalho e Emprego e em órgãos do município também, para que a gente haja e combata essa prática perversa, que cada vez mais aumenta. Ok, obrigada pela participação aqui no Cidade Alerta. Então tá aí, Pagliani, a doutora e procuradora contando toda essa história, que chama muita atenção. E os trabalhadores voltaram hoje à tarde para Minas Gerais, de onde vieram, e estavam aí vivendo dessa forma em trabalho análogo à escravidão. Você sabe o que eu fico imaginando você em casa aí? Você deve estar assustado, Como é que alguém consegue prometer hoje em dia, gente? Tá todo mundo em cima, tá todo mundo, todo mundo se comunica, tem rede social e tal. Como é que as pessoas ainda se atrevem a contratar pessoas e colocar em condições subhumanas do jeito que você está vendo? Fala para mim. Olha lá, não tinha uma cama, não tinha nada. O cara estendia um varal em cima, olha o vaso sanitário, olha o banheiro que eles tinham para fazer ali, sua higiene, tomar um banho, enfim.
Olha isso, mala do lado, colchão no chão, né? Um monte de gente amontoado, tudo sujeira. Se você vê os fogões que estão ali, ó, né, com panela do lado, dormiam no meio de comida, sabe, não existe argumento, não existe argumento. Aliás, se as pessoas que contrataram quiserem se posicionar, juro que eu gostaria de ouvi-los. Será que eles teriam coragem de vir na televisão e explicar, né, como é que eles contratam as pessoas e colocam nessa condição? Isso aí só pode ser má fé, não tem outra explicação, só pode ser má fé. Aí eu faço uma pergunta, por que eles não chamam o pai e a mãe deles para ficar numa condição assim? Não é? Contrata os outros, leva a sua mãe, leva a sua tia, o seu pai, alguém da sua família aí, coloca numa condição assim, você teria coragem? Isso eles não fazem, né? Mas colocar os outros, eles colocam.